Fala pessoal, muitos de vocês têm me pedido para falar aqui um pouquinho da minha experiência como filha de pastor. Se é ruim, se não é, se é muita pressão, como é meu dia a dia, então eu vou estar compartilhando algumas experiências com vocês aqui hoje. De repente você é filho de pastor ou filha de pastor e com certeza vai se identificar com várias das coisas que eu vou falar aqui, que a gente tá no mesmo barco. Às vezes você não é, mas vai achar engraçado ou vai compartilhar às vezes da minha dor, do meu crescimento através dessas experiências ao ser filho de pastor. Então eu vou comentar aqui agora com vocês coisas que todo filho de pastor já passou, eu tenho certeza. Nem de longe essas situações são fáceis de passar. Eu sei que agora eu dou risada, mas na época era um pouco difícil, até porque quando a gente é mais nova, a gente não entende muito bem as coisas, né? A gente acha errado, a gente chora, acha injusto, mas a gente vai crescendo e vai vendo o propósito de Deus em todas as coisas, né? Então, a primeira coisa que eu acho que eu sempre me deparei foi na escola, quando, adivinhem, a gente tá lá e o pessoal sempre fala: ah, esse estojo aí seu pai comprou com dízimo? Ah, a mensalidade da escola, você tá aqui porque seu pai roubou dos irmãos da igreja? E eu tive que lidar muitas vezes com os meus amigos chamando meu pai de ladrão. E aí na época eu não entendia muito bem, eu queria defender meu pai. Porque eu sabia que meu pai era um cara sério, sabia que minha igreja era uma igreja séria. E eu queria defender, falar: não é assim que funciona, tem ministério de finanças, tem isso, tem aquilo. Eu queria... E eles só descendo pau em mim, eu ia ficando nervosa. O choro travava aqui na garganta. E eu sabia que não adiantava que eu fosse falar, eu ia ser a eterna garota que o celular que tá usando é porque o pai comprou com dízimo. Ou então, nem era mesmo na escola ou amigos do mundo. Quantas vezes algum pessoal da igreja vem por zoar mesmo e fala: ah, esse celular aí que teu pai comprou com o meu dízimo, pode me deixar pôr a minha senha aí que ele vai um pouco meu também. Aí a gente tem que ir levando um pouco dessas situações chatas, né? E com o tempo eu fui entendendo que o justo não se justifica. Então o pessoal ia falando as coisas, eu pode falar o que você quiser. Eu sei quem é o meu pai, eu convivo com ele de perto lá em casa, eu sei da seriedade da minha igreja. E fui deixando, fui levando na brincadeira. Então hoje, quando alguém chega pra mim e fala: ah, essa roupa aí que você comprou com o meu dízimo, eu dou risada e brinco junto. Mas quando eu era menor era um pouco difícil de entender. Olha aqui, eu sou um ótimo músico, viu? As irmãs do playback discordam. Esses jovens filhos de pastor de hoje em dia. Você é muito atribulado. Eu sou filho do pastor e você está amarrado. Outra coisa que o pessoal também faz muito é usar o filho do pastor como exemplo. Sendo que nem sempre nós somos exemplo em tudo, né? Então, às vezes eu tinha que deixar de fazer alguma coisa, evitar algumas ações, ser muito certinha em tudo, porque os irmãos estavam me observando, né? Às vezes o pessoal usava até de exemplo: ah, mas se a filha do pastor pode, eu também posso. Ah, a filha do pastor tem terceiro furo na orelha, então eu também posso furar. Então, eu sempre tive muito medo de ser mal interpretada. Então, todas as minhas ações eram medidas meticulosamente, porque eu pensava: se eu fizer isso errado, alguém vai me interpretar errado, as pessoas estão me observando, a gente vive um pouco nessa pressão. É sobre essa pressão que normalmente o pessoal fala a respeito dos filhos de pastor, né? Então a gente fica nessa neura de pensar: não, se eu fizer tal coisa, vai que alguém vê, não entende o que eu tô fazendo, interpreta errado e vai falar: lá, a filha do pastor fazendo as coisas erradas. E às vezes não era nada disso. Então, até em outros exemplos também, como por exemplo, uma vez eu tava no terceiro colegial e eu precisava fazer o Enem. Só que eu não queria. E até porque a faculdade que eu ia entrar não ia me dar desconto, não ia me colocar numa colocação melhor. E não precisava fazer o Enem, eu não queria gastar aquele dinheiro e aquele tempo. Eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e disse o seguinte: Karen, mas você precisa fazer o Enem, porque você é exemplo para as pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver que você, né, dedicada, estuda e fez o Enem. Eu olhei pra cara da pessoa e falei: não, cada um tem sua vida, né? Eu não vou fazer o Enem, e a pessoa, se ela quiser, ela faz. Ó, até o tipo de coisa que a pessoa às vezes acaba colocando sobre nós, sendo que não tem necessidade, um peso que eu não precisava carregar. São decisões pessoais da minha vida, em que por muito tempo eu tive que tomar muito cuidado, porque todas as decisões pessoais da minha vida, que deveriam se resumir a mim e a minha família, a minha discipuladora, às vezes eu ficava com medo do que todo mundo ia pensar, das minhas ações, das minhas atitudes, daquilo que eu ia querer fazer da minha vida. Eu me preocupava com todo mundo menos com o que eu queria, ou aquilo que Deus queria pra mim, com medo do que os outros iam falar. Um exemplo que eu tenho desse medo que eu tinha era
Por exemplo, eu estudava numa escola quando eu estava no colegial e o pessoal sempre soube que eu era filha de pastor, né, como sempre. E aí tinha algumas pessoas na sala que eram cristãs, algumas que também eram da minha igreja. Na época eu lembro que eu estava no terceirão e a escola onde eu estudava, eles juntavam os 2 segundos anos para fazer um terceiro gigantesco, né? Então, como o pessoal já sabia, eu não tinha nem como colar. Nunca colei, gente. Nunca colei mesmo. Não porque eu não queria, mas porque eu sabia que todo mundo estava me observando naquela sala. E no meu primeiro passo errado, eles iam fazer o maior auê. Então eu lembro que também eu sempre tive muito cuidado com as minhas palavras, nunca falei palavrão. Aí eu sei que tinha um menino que sentava perto de mim e de pirraça, às vezes ele olhava pra mim, virava pro professor e falava: "Professor, a Karen falou palavrão!" E aí eu ficava desesperada tentando justificar que eu não falo essas coisas. Eu não falei. E ele: "Falei, não falou? Ela não falou?" E o pessoal ao redor pegava na brincadeira e ficava: Falou, ela falou tal palavrão. Eu ficava até desnorteada, de tão preocupada com a opinião dos outros ao meu respeito. O pessoal acaba achando que nós, como filhos de pastor, somos diferentes da maioria da galera, e não é nada disso. Muito pelo contrário, eu tenho 1 milhão de dificuldades, 1 milhão de falhas. Pode conversar com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou cheia de defeitos, mas essa pressão de que a gente tente ser perfeita é algo que vem dos homens e não de Deus. E isso sempre me atrapalhou muito, sempre fez com que eu tentasse buscar mais a aprovação dos outros ou medo do meu pai, não por ele ser muito austero, nada disso, mas porque eu sabia que ia preocupar o coração dele como pastor. Porque o pessoal já não me vê como a Karen, né? É a filha do pastor. Então não é ó o que a Karen fez, é ó o que a filha do pastor fez. Entende? Então isso traz um peso também sobre o ministério dele. Desde que eu era pequena, meu pai sempre falou: "Filha, eu não estou apto para pastorear uma igreja se antes eu não estiver apto a pastorear a minha própria casa." Então eu sempre trazia isso no meu coração, essa preocupação sobre como eu estaria diante do meu pai, como eu poderia prejudicar o ministério dele com poucas ações. De repente, num palavrão que eu solto lá na escola, e aí o pessoal já fala lá: Filha do pastor de amor e cuidado lá, ó, tá vendo? Não sabe nem cuidar da própria filha. Então é essa pressão que o pessoal costuma falar. A gente tem essa necessidade de ir segurando as coisas sem que tenha necessidade. Eu lembro até hoje de uma experiência tão gostosa que eu tive quando eu fiz 15 anos. A nossa igreja ainda era menor, ainda era no Campo Centro. Então, no culto pela manhã, o pastor Eliezer tinha o costume de toda vez que algum pastor ou filho de pastor fazia aniversário, ele dava um presente diante da igreja, né? Então, hoje, como a equipe já está muito grande, isso não acontece mais, ele já dá no secreto. Mas ele sempre fez questão de nos honrar, e nessa vez eu fiz 15 anos, as meninas da dança, para quem não sabe, eu já fiz parte da dança por muito tempo, e elas fizeram uma homenagem pra mim, super bonita. 15 meninas dançaram pra mim, me entregaram rosas e tudo mais. Eu super emocionada. O pastor Eliezer subiu ao palco, pegou o microfone, me pegou de lado assim, eu chorando, né, com toda aquela homenagem e tudo, porque eu não tinha tido festa nem nada. E aí ele foi falar pra igreja a seguinte coisa: Pessoal, parem de cobrar a Karen. Ela é uma adolescente como qualquer outra, temente ao Senhor, né, que vai ter suas responsabilidades na igreja se ela quiser, mas ela é uma menina como qualquer outra. Então parem de cobrar dela, parem de ficar colocando pressão sobre ela. E eu não tinha pedido, não imaginava que ele ia falar uma coisa daquela, e foi tão gostoso pra mim sentir que ele entendia um pouco do meu coração, sabia muitas vezes como eu me passava e poder ter colocado isso diante da igreja. Então eu senti um peso saindo, sabe? Dele olhando pra mim e falando: "Eu sei que você é uma menina como qualquer outra." E existem muitas outras situações que às vezes não podem acontecer, ou então acontecem demais, justamente porque você é filha de pastor. Por exemplo, hoje em dia, é muito difícil eu conseguir fazer uma festa de aniversário ou algo do tipo. Como eu acabei de dar o exemplo da minha festa de 15 anos, eu não tive festa. Primeiro foi porque eu realmente não quis, não era uma vontade minha. Mas nem se eu quisesse, como que eu ia fazer? Sabe esse sentimento de, cara, como é que eu vou deixar alguém de fora? O que eu vou fazer? E sempre que alguém fica de fora, fala lá: "Filha do pastor não me chamou para o aniversário dela." Então tem todas essas questões, situações chatas que a gente às vezes vai passando por ser filha de pastor, essas coisas acontecem. Exemplos como, por exemplo, sempre ser a última a sair da igreja, os irmãos já estão apagando as luzes, arrumando as cadeiras, tá só você lá esperando, às vezes o meu pai terminar um atendimento, ou a minha mãe. Quantas vezes, às vezes, eu queria falar com ele, queria poder chegar no meu pai e falar alguma coisa e não podia, porque depois do culto tinha aquela fila de gente pra falar com eles. Isso até hoje, eu não consigo falar com os meus pais depois do culto, porque fica aquela fila de gente lá conversando com eles. E existem algumas situações desconfortáveis também,
como você perceber que algumas pessoas tentam se parecer espiritual demais pra você, elas não são elas mesmas quando estão perto de você, por achar que você vai tomar algum partido, um julgamento errado, por ser filha de pastor. Porque de repente, vai que ela conta depois pro pastor que eu falei isso, que eu fiz isso, que eu ri de tal coisa. Então você vai ficando com aquele sentimento de que talvez as pessoas que estão ao seu redor não são completamente sinceras, né? Por isso que às vezes é tão difícil a gente encontrar amigos de verdade, né? Então, o tempo todo eu me lembro que desde que eu era menor, eu sempre orava: Senhor, me dê amigos de verdade, porque eu senti que eu não podia confiar em todo mundo, não era todo mundo que ia entender o meu ambiente, aquilo que eu vivia. Eu sempre tive muito cuidado, então por muito tempo, por muitos anos, eu me lembro de chorar na presença de Jesus pedindo um amigo para ele. Então, por toda a vida, eu lembro que eu tinha um caderninho de oração, um diário, que eu escrevia algumas cartas desesperadas para Deus lá, e eu sempre no final escrevia lá: Jesus, o Senhor é meu único e melhor amigo, porque ele era mesmo. E dentro desse contexto de amizade também, aquela dúvida de: será que essa pessoa tá conversando comigo porque ela quer conversar com a Karen ou porque ela quer conversar com a filha do pastor? Raramente alguém chegava pra mim perguntando como eu tava, como tinha sido a minha semana. Normalmente é: Karen, tal coisa do UP, tal coisa de célula, tal coisa não sei o que, da igreja, e o seu pai, e a sua família, entende? Então também era um pouco difícil. Às vezes eu ficava com o pé atrás: será que essa pessoa está sendo completamente sincera comigo, na amizade comigo? Ou às vezes algumas pessoas que justamente por eu ser filha de pastor têm medo de se aproximar, medo de serem minhas amigas, e eu ficava: gente, será que eu sou uma pessoa muito chata? Será que eu sou muito ruim, que ninguém quer ser meu amigo? E às vezes não, às vezes era por receio mesmo: é filha do pastor? Não quer ser amiga dela, né? Meio esquisito, vão achar que eu tô me aproximando dela por interesse, sendo que interesse de quê? Mas acontece, então eu tive que ir sabendo lidar com essas coisas, entendendo além da minha visão egoísta e começar a entender na visão do outro, sem que eu me machucasse, aprendendo a lidar com essas questões também. Mas sem dúvida, a coisa mais difícil que o Deus mais teve que tratar o meu coração a respeito de ser filha de pastor foi os ciúmes que eu tinha dos meus pais. Então eu via o meu pai sendo o pai de todo mundo e eu não queria, porque era o meu pai. Então às vezes eu queria ficar junto dele e eu não podia, porque ele estava atendendo alguém. Ou porque a minha mãe estava atendendo alguém. Tinha alguém lá abraçada chorando com a minha mãe e eu falava: ei, eu queria estar aí chorando, abraçando a minha mãe, sabe? Então, quando eu era mais nova, eu tive essa dificuldade de falar: meu pai é pai de todo mundo também, sabe? Sabe quando você vai chegar no teu pai contar alguma conquista? Eu lembro quando eu virei supervisora de célula. Então, o meu pai já sabia antes que eu, óbvio, porque o Giovanni já tinha conversado com ele, já sabia tudo. Então eu fui lá: pai, tal, não sei o que, eu virei supervisora de célula. Não, filha, amém, é isso aí, tal, etc. Aí daqui a pouco passava alguém: pastorzão, virei hospedeiro de célula. Ele: é isso aí, meu filhão, e abraçava eu. Sabe, eu ficava, era um egoísmo feio, mas eu tinha assim, uma sensação de que eu queria o meu pai só pra mim. Esse incentivador, esse paizão que abraça, beija, fala que ama, eu queria só pra mim, né? E foi difícil eu começar a entender o propósito de Deus nisso. Eu começar a dividir ele com tanta gente, sabe? Quando o meu pai se colocava como pai mesmo de tanta gente, de pegar junto, de disciplinar, de cuidar, de olhar nos olhos e não sei o que, chorar junto, abraçava, eu ficava: meu pai. A mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe é a mulher mais mimada da igreja. A quantidade de mulheres que a amam, que presenteiam ela, eu adoro isso, ver o quanto ela é querida. Mas quando eu era mais nova, eu tinha também essa dificuldade. As mulheres sempre abraçavam: pastora, é pastora, é pastora. Eu ficava: gente, larga minha mãe, fazendo favor, deixar eu ficar do lado dela. Eu lembro até hoje que uma vez eu tava conversando com a minha mãe depois de um culto e era um assunto sério. Eu tava conversando, chegou uma mulher, me meteu a cotovelada, me empurrou e falou: então, pastora. Eu fiquei olhando aqui, eu falei: não, é a minha mãe. Então foi muito difícil pra mim no começo, saber dosar essas questões dentro do meu coração e entender que a unção que o Senhor colocou sobre a vida dos meus pais seria muito egoísmo meu se eu quisesse reter eles só pra mim, porque Deus colocou sobre eles com um propósito de abençoar uma geração toda. Então eu não posso querer isso só pra mim. E hoje eu vejo como um privilégio ver o meu pai viajando tanto para abençoar outras igrejas, outros pastores, outras nações. Hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu falo: pai,
obrigada pelo privilégio de ser filha de um pai como esse, de um pastor como esse, que ao mesmo tempo que é pai deles também, é meu. E quando eu preciso, ele senta comigo na cama dele, e quando pra vocês ele dá um sermão de púlpito, pra mim ele dá lá no tete a tete, ele chora comigo, ele ora comigo, ele tem tanta sabedoria pra derramar sobre a minha vida. Então eu percebi, não, Deus, eu sei que ele é o meu pai, sim, né? Então eu aprendi a lidar com essas questões com o tempo. Com o tempo eu também entendi a minha identidade em Deus, que eu não sou a filha do pastor, eu sou a Karen, filha do Deus vivo. Eu também fui entendendo isso. Às vezes quando eu entrava em algum ministério, ou quando eu assumia células, e eu comecei a perceber uns burburinhos, é porque ela é filha do pastor, ela tá lá porque o pastor colocou ela lá. E eu fui entendendo que eu sou quem sou, estou onde estou, porque sou filha de Deus e porque Deus me colocou lá. O meu pai, ele é um investidor na minha vida, ele é a pessoa que mais me impulsiona, que mais quer me ver romper, mas não é ele que me coloca ou me tira de algum lugar, é sempre Deus. É Deus através da vida do meu pai também, muitas vezes. Mas eu estou onde estou porque Deus me colocou. Eu custei a aprender isso também, mas hoje eu posso ver com muito mais clareza. Então se alguém vier no meu ouvido dizer, você tá aí cuidando dos adolescentes porque teu pai te colocou, isso vai entrar para um ouvido e sair pelo outro porque eu sei a minha identidade em Deus. Esqueci. Eu lembro que em uma das vezes em que o meu pai foi me repreender, eu falei pra ele, eu não pedi pra nascer filha de pastor. Ele falou assim, realmente, você não pediu, mas nasceu. Seja bem-vindo ao meu mundo. E, então abraça essa situação e vai tirar o que tem de melhor dela. Eu fui aprendendo, né? Então hoje, até por eu também estar um pouco encaminhada nesse lado de cuidar de pessoas, de vidas, eu enxergo muito mais o lado do meu pai. Eu compreendo muito mais as ações dele, o porquê por tanto tempo às vezes ele quis me cuidar mais de perto, tomar cuidado com as minhas atitudes. Eu percebo que tudo isso foi um cuidado dele. Eu compreendo melhor quantas vezes ele chegou em casa cansado e agora eu percebo quanto às vezes as nossas forças vão embora porque é tanta coisa para resolver, tanta gente precisando de você. E eu entendo bem mais agora o universo dele. Eu lembro que quando eu comecei a atender pessoas aqui na igreja e cuidar dos adolescentes e tudo mais, eu falava, pai, tá uma loucura. E ele fala, bem-vindo ao meu mundo. Ao invés, de falar, isso aí mesmo. Não, bem-vindo ao meu mundo, é assim mesmo. E então eu comecei a compreender bem mais. E não tem nada mais bonito, hoje eu pensando, do que ele ter sacrificado, às vezes, muitos outros sonhos que ele tinha para poder sacrificar a vida dele por vidas. Então hoje eu vejo isso como um completo privilégio. Ser filha de pastor é um privilégio. Tem algumas desvantagens? Tem, mas muito mais vantagens, muito mais. Principalmente quando aquele irmão chama a gente para jantar na casa dele, churrasco no domingo depois do culto. Isso acontece muito. O Senhor vai dando esses bônus pra gente, Mas é muito gostoso, muito gostoso. Às vezes alguém vir me mandar uma mensagem no Instagram e falar, olha, seu pai esteve aqui e ele abençoou muito a nossa igreja, nossa realidade foi transformada. Nossa, o que vocês podem derramar mais sobre as nossas vidas, nos ajudem aí, sobre juventude, sobre moças. Às vezes o pessoal vem me procurar e eu falo, meu Deus, que privilégio, é o meu pai. O meu pai esteve lá, o meu pai foi usado por Deus lá. Às vezes quando eu acompanho meu pai em alguma igreja, eu fico, Jesus, olha o que o Senhor fez com a nossa família. Então eu vejo que é um privilégio. Foi difícil no começo, mas o Senhor me deu força em todos os momentos. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de ser filha do pastor Marcelo Toschi, da pastora Ana. Então, pra mim, ser filha de pastor é o máximo. Então, se você gostou desse vídeo, se de repente você não imaginava todas as coisas que passei e de repente mudou a tua visão em alguma coisa a respeito de filhos de pastor, ou se de repente você é um filho de pastor, se identificou com a minha história, por favor, deixa o seu comentário nesse vídeo pra eu saber que você tá junto comigo nessa, Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai acrescentar, pessoas que de repente tiveram uma ideia errada sobre filhos de pastor e precisam ter esse insight de como realmente é. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva e até a próxima semana.